Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor, noite de bênçãos para vocês, para todos nós, nessa noite de quarta-feira, que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem, através dessa palavra aqui no canal. Hoje, dia 26 de novembro de 2025, que seja a resposta da parte de Deus para o seu coração essa mensagem, essa palavra. Peço que curta o vídeo, se inscreva por aqui no canal, compartilhe, comente. E quem quiser participar do clube de membros do canal, botãozinho assinar, os irmãos vão ter acesso a todo conteúdo exclusivo para os membros aqui desse canal. E se o irmão ou a irmã desejar também no seu coração semear, abençoar esse ministério, caixinha branquinha aqui embaixo com as informações para que os irmãos venham semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. Pessoal, a nossa leitura vai estar em Ruth, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Sucedeu que, tendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração contente, foi deitar e deitou ao pé de um monte de trigo. Então ela veio suavemente, descobriu o pé e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Mas, embora o texto ele não diga literalmente, né? Mas o texto ele mostra que enquanto ali ele dormia, Boaz dormia, enquanto Ruth dormia, o Senhor estabelecia algo, né? O contexto ele mostra claramente que Deus estava movendo, né, as peças enquanto Boaz e Ruth estavam descansando. Então, eu acho que esse é o tema da nossa conversa aqui nessa noite, sobre descanso, porque é difícil descansar, e principalmente descansar quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão dando errado, quando as situações se levantam. E existem momentos da nossa vida que é assim, né? Só que a gente não pode fazer muita coisa, o que a gente pode fazer é descansar. Você já orou, você já tentou, você já conversou, você já chorou, já insistiu, já correu, já se desgastou, já gritou, esperneou, a gente faz isso tudo. E aí Deus te leva a um lugar que Ele diz para você: agora deixa comigo, agora sou eu. E foi isso que aconteceu nessa noite aqui no campo de Boaz. Boaz dormiu, Ruth dormiu aos pés dele, mas Deus estava acordado. O Senhor estava trabalhando. Há moveres espirituais que não acontecem quando nós estamos agitados, quando a gente está tomado pela ansiedade, sabe? Só acontece quando a gente está em paz. O céu trabalha melhor quando a nossa alma ela para de se debater, quando a nossa mente ela para de se debater, de gritar, né? Quando o nosso coração para de ficar agitado. Aí o céu trabalha, meus irmãos. Você vai ver o céu trabalhando assim, a todo vapor, né? A todo vapor, quando entramos nesse modo de descanso. Porque Deus não opera na ansiedade. Deus não opera. Ele opera quando há confiança, quando há... E eu não quero que você confunda descanso com comodismo. Não é. Descanso não é comodismo. Descansar em Deus não é estar acomodado. Não é nada disso. O descanso não é inatividade. O descanso é um estado de fé madura. Porque a fé imatura, ela tenta resolver. Não, eu creio em Deus, eu creio, mas vai lá e mete a mão. Não, porque eu creio em Deus, vai lá e faz. Eu creio em Deus, age e depois pergunta a Deus se era para ter agido ou não. Isso é fé imatura. Isso é uma fé imatura. A fé madura, ela descansa de verdade. Ela sabe entender do Senhor, ela sabe compreender os desígnios de Deus. E quando você descansa, você sai do caminho, você sai da frente e Deus começa a agir. Deus começa a operar. A nossa ansiedade, ela trava portas. Agora, o descanso é o contrário. O descanso, ele destrava os caminhos espirituais, os caminhos emocionais, os caminhos financeiros. Ele destrava. A palavra diz que enquanto Boaz dormia, enquanto Ruth permanecia quieta diante dele, ali nos pés dele, Deus estava ali estabelecendo destinos. O Senhor estava ali alinhando corações, conexões, propósitos, sabe? Promessa, futuro deles também, por que não dizer, né? E por que propósitos? Isso tudo é o quê? Palavras bonitas? Não é palavras bonitas, não são. Desse relacionamento, que aqui era só a gestação, o relacionamento estava sendo gerado aqui nesse momento, eles ainda não eram nada, veio Davi. E essa foi a linhagem do Messias, de Boaz e de Ruth. Tinha um propósito imenso ali, né? Eles são antepassados de Davi, bisavô de Davi, bisavó de Davi. Então
uma coisa muito forte quando a gente para e a gente entende realmente os desígnios de Deus, né? E isso tudo aconteceu enquanto eles descansavam, sabe? Aí a palavra vai dizer que Boaz, versículo 7, ele come, se alegra e descansa. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu, se alegrou e se deitou. E eu acho que esse é o maior retrato de quem confia no Senhor, sabe? De quem está confiado no cuidado de Deus. Boaz não estava tenso, não estava preocupado, não estava agitado, ele descansa. E da mesma maneira Ruth, os irmãos que já leram conhecem, ela veio de um momento muito difícil, perdeu tudo e Deus estava reconstruindo a história dela, reconstruindo a vida dela. A palavra fala que ela chegou suavemente. Suavemente. Ruth não chegou com barulho, e às vezes a gente quer colocar o barulho do nosso coração à frente de Deus. O barulho da nossa mente fala mais alto do que as nossas palavras na oração. Isso é um perigo. Não teve gritaria, não teve tumulto, ela chegou suavemente. Foi no silêncio, foi na suavidade, e ela alcançou uma bênção. Muitas das maiores respostas de Deus, elas também chegam silenciosamente, elas também chegam quando você não está reparando, quando você não está tentando controlar, quando você não está insistindo em algo, quando você não está, sabe, inquieto. É nessa hora que Deus fala. Não só trabalha, como fala. A palavra fala que à meia-noite Boaz estremece. À meia-noite Boaz estremece. À meia-noite. Por que à meia-noite, né? Porque ele estremeceu. Deus estava ativando algo ali nele. À meia-noite. Há noites em que Deus ele desperta pessoas para poder orar por você na madrugada. Há noites em que o Senhor nos desperta para poder dobrar os nossos joelhos e orarmos. Tem noites, meu irmão, que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente bota o despertador, a gente não consegue nem acordar. Mas tem noites que não precisa nem de despertador. Já repararam isso? Você acorda, é uma coisa impressionante. Você acorda. E eu vou além. Quem já viveu isso sabe o que eu tô falando. Tem hora que você acorda 2h59. Aí tu fala, rapaz, poderia ter acordado 3h01. 2h30, 3h40, 2h59, 3 horas da manhã, em ponto. É isso. São as noites que o Senhor incomoda o nosso coração para poder falar as nossas vidas. Há noites que portas se mexem, que documentos avançam, que respostas são liberadas. À meia-noite Boaz estremeceu. Boaz aqui tipificando o próprio Senhor, sabe? E ela estava ali aos pés dele. Ruth tipificando a igreja, tipificando eu, você, né? E a gente nem imagina. O destino de Ruth foi mudado por conta desse encontro. A posição que ela estava trouxe a ela mudança de vida. Aos pés. Aos pés é lugar de rendição. Ela não estava pedindo, ela não estava chorando, ela não estava forçando nada, ela estava ali descansando. Quem se rende, quem entrega, recebe. Quem pede, suavemente, se achegou suavemente, recebe. O descanso em Deus, ele ativa milagres, ele ativa o modo de milagres na nossa vida, sabe? O verdadeiro descanso, não é o pseudo descanso, não. Então, tranquiliza, descansa, dobra os teus joelhos em oração, continue fazendo aquilo que você tem feito diante do Senhor, porque quando chegar o tempo de Deus, nem que seja no auge da noite, no pior momento, né? A meia-noite também pode ser isso, o pior momento. À meia-noite, Boaz estremeceu. Quando chegar o tempo, o Senhor, ele vai agir. O Senhor, ele vai mover. Ele vai intervir. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de quarta-feira. Pai, Senhor,